Bom dia, gente. Paz e bem. Hoje é domingo, 18 de novembro, é nosso quinto encontro. Esse programa está sendo gravado agora, são 5h29 da manhã desse domingo, mas vai ao ar às 6 da manhã na TV Paz e Bem e às 7 da manhã na TV 247, como se fosse um programa ao vivo. Então, quando ele é transmitido às 6 e depois às 7 na TV 247, eu participo de algumas conversas, esclarecimentos com vocês, com você e com vocês, no chat ao lado. Mas agora a gravação é uma gravação para que o encontro não seja num clima de dispersão e conversa quando a gente quer se concentrar neste momento de espiritualidade comum. 2 pedidos bem rápidos. Inscreva-se no canal, vai ajudar bastante a gente. Se você está assistindo tanto pelo canal Paz e Bem quanto pela TV 247, por favor, inscreva-se no canal Paz e Bem. É um canal irmão da TV 247 que está crescendo à sombra e, ao mesmo tempo, sob o empurrão amoroso da TV 247. Além de se inscrever no canal, clica no sininho que tem ao lado do botão de inscrição para que você receba as notificações deste e de outros programas que a TV Paz e Bem irá realizar, espero que em breve. Vamos lá. O tema de hoje é... hoje está amanhecendo, comecei um pouquinho mais tarde, a gente vai ter essa bonita companhia do amanhecer entre nós. O programa de hoje surge de uma demanda dessa pequena comunidade Paz e Bem que está se formando. Eu tinha pensado em outro tema para hoje é domingo, tinha pensado até em ser algo em torno da liturgia dominical, mas nesses últimos 2 dias surgiu muito fortemente uma demanda para que fosse tratado do assunto do comunismo. É um tema que aqui no Brasil se tornou um tema crucial para a discussão política e para a discussão do cristianismo, né? Os cristãos engajados são acusados de comunistas, e é um tema fundamental na história do cristianismo. De fato, é um tema muito importante na história do cristianismo. Assim como o terceiro programa sobre religiões foi fruto de uma demanda da comunidade, esse agora está sendo assim. Em breve haverá um programa sobre a espiritualidade dos nossos irmãos e irmãs espíritas. Está sendo uma demanda grande também na comunidade. Eu já estou tomando providências para criar um mínimo de competência e capacidade para isso, tá bom? Os cristãos e o comunismo. As primeiras comunidades cristãs viviam sob um regime, viviam num clima de comunismo primitivo. Isso está atestado pelo livro do Atos dos Apóstolos, que é o livro da descrição da vida das primeiras comunidades cristãs depois de Cristo. E é tão relevante essa dimensão dessas primeiras comunidades, essa dimensão do comunismo primitivo das primeiras comunidades, que ela aparece descrita não apenas uma, mas 2 vezes no Atos dos Apóstolos. Toda vez que na Bíblia algo aparece repetido, é porque é muito importante. Então, eu vou ler essas 2 descrições. Primeiro, logo no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Bonito, né? Depois, logo adiante, no capítulo 4, sob o título A Primeira Comunidade Cristã. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se, então, a cada um segundo a sua necessidade. Quero chamar a atenção de vocês para essa expressão, segundo a sua necessidade. Marx vai transformar num resumo da ideia
comunista, séculos e séculos depois, a expressão de cada um segundo a sua possibilidade, a cada um segundo a sua necessidade. Então, o que as primeiras comunidades cristãs viviam era uma experiência comunista primitiva, de fato. E isso era tão relevante, isso era tão importante, esta ideia de que quem tem põe na roda para ajudar quem não tem, para que ninguém passe necessidade, que olha o que acontece com um casal que tentou fraudar esta experiência comunista cristã. A fraude de Ananias e Safira. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, de acordo com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, com a conivência da esposa, reteve parte do preço. Levando depois uma parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço? Porventura, mantendo, não permaneceria teu. E vendido, ou melhor, porventura, mantendo, não permaneceria teu, e vendido, não disporias do dinheiro à vontade? Por que, pois, concebeste em seu coração esse projeto? Ou seja, ele não era obrigado nem a vender, nem a partilhar com a comunidade. Era uma escolha, mas sendo feita a escolha, esta escolha tornava-se uma regra da vida da comunidade. Não foi a homens que mentistes, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou. Ananias morreu, né, por conta da traição à ideia da vida comunitária, da vida comunista primitiva dos primeiros cristãos. Muito forte, né? Muito forte mesmo. Para quem fica acusando os cristãos de comunistas, não tem a menor ideia de que os cristãos, as primeiras comunidades cristãs, eram efetivamente comunidades comunistas. E este não vai ser um tema apenas do Novo Testamento, né? Este tema é um tema que vai se colocar também para a reflexão da igreja nos primeiros tempos. Olha só, eu vou ler para ver vocês aqui uma reflexão de alguém muito importante, que é São João Crisóstomo. Ele morreu ali na virada do ano 300 para o ano 400. Ele escreveu na sua homilia sobre o Ato dos Apóstolos: e havia uma grande caridade entre eles. Ninguém era pobre, ninguém considerava como seu o que lhes pertencia. Todas as suas riquezas estavam em comum. Uma caridade existia em todos eles. Esta caridade consistia em que não havia pobres, de tal modo que os que tinham bens apressavam-se em desprender-se deles, Não dividiam as suas fortunas em duas partes, dando uma e guardando outra. Não, davam tudo o que tinha. Assim, não havia desigualdade. Fantástico, né? São João Crisóstomo, 300 anos depois de Cristo. Ele nasceu em 347 e morreu em 407. Mas não foi só ele que formulou nesse sentido, não. Gregório Grande, Gregório Magno, no século VI, escreveu o seguinte: não é, de modo algum, bastante não roubar a propriedade dos outros. É errado conservar para si próprio a riqueza que Deus criou para todos. Aquele que não dá aos outros o que possui é um assassino. Quando guarda para seu próprio uso o que proveria aos pobres, pode dizer-se que está matando os que podiam ter vivido da sua abundância. Quando repartirmos com os que estão sofrendo, nós não damos o que nos pertence, mas o que lhes pertence. Isto não é um ato de misericórdia, mas o pagamento de uma dívida. São Gregório Magno, Gregório Grande, século VI. Impressionante, não é? É claro que é uma formulação de uma ideia de um comunismo primitivo, que ela não atacava a propriedade dos meios que produzem riqueza. Esse não era um tema que estava colocado naquela época, foi surgir na formulação comunista muitos e muitos anos depois. Mas
Em Gênesis, essa ideia estava colocada, então, desde as primeiras comunidades cristãs. O Papa Francisco costuma mencionar outra citação muito importante dessa invectiva contra os ricos e seu egoísmo, de São Basílio. O Papa Francisco citou já diversas vezes São Basílio a respeito desse tema. Sabe o que é mais impressionante? Que estas duas citações que eu li para você, de São João Crisóstomo e de São Gregório Magno, não está em nenhum livro cristão. Está aqui, ó. Rosa Luxemburgo, O Socialismo e as Igrejas, O Comunismo dos Primeiros Cristãos. Um livro excepcional desta autora comunista, assassinada por forças repressivas na Alemanha. Ela foi uma grande mulher, um grande exemplo nessa trajetória do comunismo e na tentativa, na busca de encontro entre cristãos e comunistas. Este livro dela, esse livrinho dela aqui, escrito, deixa-me ver, foi em 1919, se não estou enganado, este livro foi escrito, eu tinha visto aqui, mas esqueci, mas não, 1919. Tá? Foi escrito, não, desculpa, 1919, Rosa Luxemburgo morreu. Esse livro, se não estou enganado, foi escrito em 1910, comecinho do século XX, portanto. Neste livro, ela manifesta a incompreensão dela como militante comunista com a maneira como se comportavam os padres, renegando o conhecimento e a tradição e a prescrição do próprio cristianismo. Ela vai dizer aqui num trecho do livro: o clero atira-se violentamente contra os sociais-democratas, o Partido Social Democrata, é um antecessor do Partido Comunista na época. Exorta os trabalhadores a não se revoltarem contra os dominadores, mas a submeter-se obedientemente à opressão deste governo que mata o povo indefeso. Muito atual, né? Parece que ela está falando dos padres e pastores de hoje, ou pelo menos a imensa maioria dos padres e pastores. E mais adiante ela vai descrever novamente uma realidade que é a realidade de hoje. Poucos são exceção a este cenário de traição à ideia original do cristianismo. É verdade que encontramos clérigos de outra espécie. Existem alguns que estão cheios de bondade e misericórdia e que não procuram lucros. Estes estão sempre prontos a ajudar os pobres, mas devemos admitir que são, sem dúvida, raros, poucos. 1900, início do século XX, início do século XXI, a realidade é semelhante. O que fazem esses padres na descrição de Rosa Luxemburgo? É muito interessante, porque como o texto dela revela a verdade, né, sobre o que a gente assiste hoje, é muito interessante. O clero, falsificando o primitivo ensinamento do cristianismo, que tinha por objetivo a felicidade terrena dos humildes. Portanto, o reino dos céus não era uma promessa de Jesus para a gente sofrer e usufruir depois de mortos. Era uma proposta, e ela capta aqui, interessante como uma comunista capta muito claramente o ensinamento de Jesus, que era uma promessa de felicidade terrena dos humildes no reino de Deus. Então, vamos lá, de novo. O clero, falsificando o primitivo ensinamento do cristianismo que tinha por objetivo a felicidade terrena dos humildes, tenta hoje persuadir os trabalhadores de que o sofrimento e a degradação que suportam não provém de uma estrutura social defeituosa, mas sim do céu, da vontade da providência. Como dizia um santo brasileiro, Dom Helder Câmara, enquanto eu estou ajudando os pobres, todo mundo diz, que maravilha. Quando eu pergunto por que é que os pobres são pobres, todo mundo me aponta o dedo e me acusa de comunista, todo mundo me condena. E o livro termina com uma exortação muito bonita de Rosa de Luxemburgo a algo que a gente assistiu na América Latina durante muitos anos, assiste hoje
ainda em pequenas comunidades, em frações, nas franjas, tanto da Igreja Católica quanto das igrejas protestantes, pentecostais, neopentecostais, no âmbito do cristianismo e nas outras denominações religiosas também, mas como um fenômeno quase que marginal. Termina, então, o livro dela, Rosa Luxemburgo. Aqui está a resposta a todos os ataques do clero. A social-democracia, de modo algum, combate os sentimentos religiosos. Interessante essa busca, né? Que depois se desvirtuou e houve tanta guerra entre comunistas e cristãos, quando sempre houve um espaço de ação comum, de pensamento comum, de intenções e desejo comum. Ao contrário, a social-democracia procura completa liberdade de consciência para todo indivíduo e a mais ampla tolerância possível para qualquer fé e opinião. Pois é, liberdade religiosa, que é um dos temas centrais da vida da igreja. Impressionante, não é? Ao contrário do que reza a pregação anticomunista, anticristã, dos pastores, padres, conservadores de direita, agora todos eles reunidos ao redor de Bolsonaro no Brasil, sempre houve a chama do comunismo no interior da igreja, na vida daquelas e das comunidades que buscam o verdadeiro e honesto seguimento de Jesus Cristo. Sempre houve a busca de amizade, de caminho comum. A América Latina foi um grande laboratório deste caminho comum entre cristãos e comunistas. O Papa Francisco já falou mais de uma vez, os comunistas estão errados quando acham que eles fundaram a ideia do comunismo. Fomos nós, cristãos, que fundamos esta ideia. E temos tudo para caminhar juntos. Há muitos cristãos comunistas na América Latina e ao redor do mundo. Eles são fiéis tanto à ideia do seu mestre, Jesus Cristo, quanto à ideia de uma sociedade comunista em que não haja necessitados, em que cada um faça o que pode, de acordo com a sua possibilidade, e todos recebam de acordo com a sua necessidade. Então, com a ideia de que possamos reencontrar este caminho da formulação inicial das primeiras comunidades cristãs comunistas, que a gente possa reencontrar a unidade perdida entre a igreja, entre as igrejas e o movimento comunista, que a gente possa arquivar preconceitos e fantasmas e caminhar naquilo que pode unir o povo, ou, como diz a igreja, o povo de Deus. Vamos encerrar nosso programa de hoje. Como sempre, alguns poucos segundos, 30 segundos, 1 minuto, de oração silenciosa, de contemplação dessa nossa reflexão, de meditação. Eu vou conduzir, dentro das minhas limitações, a meditação de hoje. Vamos fechar os olhos, então. Eu estou fechando meu olho aqui, já fechei. Você fecha seu olho aí, espinha ereta, eretos, eretas, em posição de vigilância, sempre. A meditação, a contemplação, a oração é uma vigilância, não é o sono, não é a entrega ao cansaço. Hoje é domingo, você provavelmente não está trabalhando, então para na sua casa, onde você estiver, 1 minutinho, olhos fechados. Com certeza vocês estão ouvindo a passarada aqui ao redor, você está ouvindo o ruído que lhe cerca nesse momento. Vamos respirar. Mergulhar nesse canto bonito dos pássaros. Abandonar este canto bonito dos pássaros e mergulhar agora nesta ideia do amor feito comunidade.
mergulhar na experiência das primeiras comunidades cristãs, comunistas, que faziam este belo caminho de amor. É isso. Amanheceu. Amanheceu. Sempre amanhece. Paz e bem.